Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Gláucia, sou professora de Ciências da sua turma e estou aqui para falar um pouquinho sobre força e máquina simples. O que é força, gente? Força ela pode ser definida como qualquer ação capaz de produzir ou alterar movimentos. E ela pode provocar deformações ou manter o equilíbrio dos corpos onde a força é aplicada, tá? Corpos podem ser objetos, é tudo aquilo que tem alguma função aí para nós aqui no nosso dia a dia, né? O resultado dessa aplicação dessa força, ele vai depender da intensidade, da direção e do sentido que a força é aplicada. E essas três condições aí para a gente entender aí como que a força foi aplicada, são representadas por vetores, que são setas, né? Como se fossem setinhas aí para demonstrar onde que a força está sendo aplicada, em que direção, sentido e qual o peso, a intensidade dessa força. Onde que a força é aplicada? Ela pode ser aplicada, por exemplo, nas máquinas simples. Vocês devem ter assistido isso daí na aula do CMSP, né? As máquinas simples, elas trazem facilidade para o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem um exemplo, a alavanca, né? A alavanca é um exemplo de máquina simples. Que tipo de alavanca que a gente pode lembrar, né? Quando a gente vai no parquinho, tem a gangorra, né? A gangorra, ela tem aquele apoio e tem aquela base. Aquela base vai fazer o movimento conforme o peso de maior densidade, não, o peso maior, vai levantar o peso menor, né? Então, a gangorra é um exemplo de máquina simples, mas nós temos também que utiliza a alavanca, mas nós temos também o exemplo do guindaste, que é utilizado aí nas construções de casas e prédios. Nós temos aí o exemplo da tesoura, que é uma máquina simples que a gente tem em casa, né? Então, ela tem aquele pontinho onde há abertura e fechamento para promover o corte. Então, aquele ponto de apoio também é um exemplo de máquina simples, né? E a gente pode associar até algumas partes do nosso corpo como máquina simples também. Por exemplo, os músculos, os ossos, as articulações, né? Como a gente consegue dobrar um braço, andar, né? Caminhar aí, levantar objetos, né? Levantar objetos aqui, ó. Eu tô fazendo uma alavanca. É uma forma aí do meu corpo se equilibrar aí com relação à força para que eu consiga promover aí os meus movimentos. Até mesmo a mastigação, né? Quando a gente faz a mastigação para poder triturar o alimento e auxiliar aí na digestão do nosso aparelho digestivo, né? A digestão do alimento aí pelo nosso organismo, ela é uma forma é uma alavanca também, né? Como uma forma da gente auxiliar o nosso corpo, né? A absorver aqueles nutrientes do alimento com maior rapidez. Agora é importante a gente entender que a força só existe quando há um par de corpos interagindo, tá? Então, a força ela não é possível acontecer de forma isolada, com apenas um corpo. Então, dizer, por exemplo, que um corpo tem força é incorreto, porque a força só vai acontecer quando dois corpos interagirem. Existem outros tipos de máquinas simples que nós temos em casa, como o martelo, a chave de fenda, que é utilizada para a gente fazer força lá para parafusar alguma coisa, né? Para parafusar um parafuso, né? Em alguma peça, na parede. Tudo isso também são máquinas simples, tá bom? Então, a aula de hoje foi para a gente relembrar um pouquinho do que já foi falado nas aulas do CMSP e para vocês realizarem uma atividade que eu vou colocar lá no Class sobre como vocês vão poder comprovar a força e o equilíbrio, né, através de uma plataforma que vocês mesmos vão criar em casa, com materiais que vocês devem ter em casa, tá bom? Vou postar essa atividade lá no Class e eu conto com a entrega. A gente vai marcar
Futuramente aí nós vamos ter aulas online e aí eu vou trazer essas atividades aí para a gente compartilhar como que foi feita, qual que é a experiência que vocês tiveram, tá? Além de realizar a plataforma, né, vocês vão ter que responder algumas perguntinhas aí sobre esse experimento que vocês vão fazer em casa, tá bom? Então se cuidem, até a próxima aula e a gente vai se falando por aqui, tá bom? Super beijo!